A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por mais um vídeo abençoado neste canal. E no vídeo de hoje nós vamos ter mais uma mensagem com o nome Deus está prestes a responder o som da tua fé. Estamos em uma série aqui no canal onde estamos falando muito sobre isso, sobre o som da fé, sobre o que sai da nossa boca, tudo interligado, porque tudo aqui, do início ao fim, eu trago uma mensagem que faça sentido e que tenha conexão. E na última mensagem nós entendemos quão importante é a gente reconhecer as coisas que estão saindo da nossa boca, a nossa impureza, né? A gente reconhecer que a gente precisa ser purificado, santificado, e a gente reconhecer que a partir disso há uma missão, um envio, que Deus nos capacita para continuar fazendo o reino avançar. E essa série, né, chamada A Voz que Move o Céu, é muito interessante porque nós vamos entender aqui hoje algo muito revelador e transformador de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, que vai dizer bem assim para nós: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Olha isso aqui. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Quem está entendendo aí já pegou. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a ousadia, olha a intenção do coração. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o outro lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Jesus disse: Vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus, meus irmãos. Que palavra abençoada, que palavra edificante. Quem já está entendendo essa mensagem aqui hoje? No primeiro vídeo, nós falamos sobre reconhecer o que está saindo da nossa boca, purificação e envio. Agora aqui, meus irmãos, nós vamos começar a entender que isso aqui é profundo. Esse clamor é um momento de virada, cara. Vocês vão ver que isso aqui é transformador. Ou seja, para introduzir aqui esse vídeo, a gente vê que Bartimeu estava à beira do caminho. Isso já nos mostra um símbolo de espera. Porque ele estava ali esperando, mas ao mesmo tempo ele estava frustrado e limitado. Só que naquele dia algo diferente aconteceu. Sabe por quê? Porque naquele dia ele decidiu abrir a boca para liberar o som da fé. Naquele dia ele decidiu abrir a sua boca. Então aqui a gente já começa a ver que o milagre não começou quando Jesus chegou, meus irmãos. Só começou quando Bartimeu gritou. Então essa história, ela mostra que Deus não responde o silêncio da dúvida, mas o som da fé. Ou seja, talvez hoje, meus irmãos, Deus está esperando ouvir o som da tua voz. Você abrir a boca e começar a falar, porque o clamor da tua fé é o que vai fazer com que no mundo espiritual isso aconteça. Então eu quero que você entenda isso. Essa história mostra um coração que clama a Deus com intencionalidade. Eu quero ser curado. E tem fé e certeza disso. Então o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o clamor que rompe o barulho. Se você analisar, quando Bartimeu estava ali em meio à multidão, ele foi silenciado, mas ele não se calou, meus irmãos. Ou seja, muitos tentaram calar a fé de Bartimeu. Muitos tentaram fazer com que o som da fé de Bartimeu fosse, calado. Só que o som da fé, meus irmãos, não depende das circunstâncias. Depende da convicção do teu coração.
Então, muitas vezes hoje as pessoas estão tentando calar sua fé e fazer com que você fique calado. Seja no teu trabalho, seja até mesmo dentro da igreja, seja até mesmo em outros lugares, seja até mesmo na escola, na faculdade, na rua. As pessoas estão tentando calar o som da tua fé, tentando calar a sua boca. Porém, meus irmãos, aqui a gente vê que o som da fé não depende das circunstâncias que estão acontecendo na tua vida, mas depende 100% da tua convicção sobre o que você carrega do Evangelho. Então, por exemplo, Marcos aqui vai falar nesse texto que muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Então, meus irmãos, quanto mais tentam te repreender, quanto mais tentam calar você, ali que você tem que colocar pressão. Estão tentando te calar do Evangelho, estão tentando fazer você parar de proclamar sua fé e de proclamar o reino. Meu irmão, é aqui que você tem que colocar mais pressão. Às vezes as pessoas falam bem assim, eu estou sendo perseguido. As pessoas no trabalho me perseguem, não sei o que lá. As pessoas estão tentando me parar. Meu irmão, aí a pessoa fala bem assim, eu vou desistir. Meu irmão, não é aqui que você tem que desistir. Você não pode desistir. Agora? Não, agora é o momento de você colocar mais pressão. Não há momento para desistir. Você vai colocar pressão. Grita mais alto, igual Bartimeu. Então, muitas vezes hoje, existem vozes que estão tentando calar tua fé. Pode ser até mesmo dentro da sua casa. Pessoas que tentam calar sua fé, pessoas que tentam fazer você não ter uma fé digna. Mas o medo, o tempo, o cansaço das pessoas, a opinião dos outros, meu irmão, isso aí não é nada. Isso aí não é nada, porque a fé não é um sentimento e não depende de circunstâncias, é uma decisão baseada na tua convicção. Então, se você é convicto, quando o mundo falar para você fica quieto, você vai gritar mais alto. Quando você é convicto, quando alguém falar para você parar, você vai dizer mais ainda. Então, se às vezes hoje você está numa situação que você se sente perseguido, ou você vê que alguém está tentando calar sua fé e você não grita mais alto, a convicção do teu coração sobre a fé está desalinhada. Ou você não está convicto o suficiente, porque quem está convicto, meu irmão, não fica quieto, fala mais ainda. Bartimeu estava tão convicto que ele não queria saber, ele gritava mais alto. Então hoje, o que tem te calado? A opinião dos outros? O medo? A tua decepção com o tempo de espera, o que está te calando hoje e fazer você perder essa convicção sobre a fé? Muitas vezes você só não está conseguindo romper algumas áreas na sua vida porque a convicção do teu coração está totalmente desalinhada. E aí a gente vai para o nosso ponto 2 que fala o momento da virada. Jesus parou. Olha que forte o que vai nos dizer Marcos capítulo 10, versículo 49. Jesus parou e disse, chamem-no. Essa é uma das frases mais lindas do Evangelho, meus irmãos. Jesus parou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o clamor de um homem fez o Filho de Deus interromper a caminhada. Isso aqui, meus irmãos, é poderoso. Porque quando tu manifesta a tua fé em clamor, o céu para te ouvir. Meus irmãos, isso aqui, vocês não estão entendendo isso aqui, meus irmãos. Quando tu manifesta a tua fé com clamor e com convicção, meu irmão, Jesus parou para ouvir Bartimeu. Então, isso aqui é profundo, o céu para te ouvir, meus irmãos. Se você olhar no contexto da época, naquele tempo, um cego, um mendigo era considerado impuro, meus irmãos. Ele era esquecido, sem voz, pessoas não estavam nem aí, pessoas nem olhavam para ele. Só que o som da fé de Bartimeu, ele ultrapassou as barreiras sociais e espirituais. Isso significa, sabe o que, meus irmãos? Que é sobre a motivação do teu coração. Não importa quem você é, o que você fez. Mas se você tem uma convicção sobre o Evangelho, assim como Bartimeu teve fé, meus irmãos, o céu vai se abrir e Jesus vai parar e ele vai fazer o que você está falando. Mas isso é para quem tem fé e convicção alinhada com o propósito eterno. Então, muitas vezes, você fala assim, Deus está me ignorando, Deus não está me respondendo. Meu irmão, Deus não ignora quem clama com sinceridade. Deus não ignora quem clama com sinceridade. Agora, cuidado com sua motivação. Ou seja, meu irmão, o teu clamor tem feito o céu parar? Ou o teu silêncio tem mostrado tua incredulidade? Porque às vezes, meu irmão,
É uma incredulidade tão grande que você tem no teu coração, que é por isso que as coisas não fluem, porque a motivação do teu coração está totalmente errada. Vocês pedem e pedem mal. Então, aqui você começa a entender que isso aqui tem um conhecimento profundo, cara. Quem entender isso aqui, meus irmãos, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida para quem entender isso. Ponto 3, o som da fé muda a tua posição. Então, em Marcos, no capítulo 10, versículo 50, a palavra vai falar bem assim: lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Veja bem, lançando sua capa para o lado. Bartimeu, meus irmãos, quando ele larga a capa dele, sabe o que isso significa? Simboliza a identidade antiga dele. A capa do mendigo, do cego, do rejeitado. Meus irmãos, isso fica para trás. Agora, meus irmãos, ele é uma nova criatura, ou seja, antes mesmo do milagre, ele já se moveu como quem crê, meus irmãos. Porque a fé verdadeira, ela antecipa o milagre com uma ação. Ele deixou a capa, simbolizando: aquilo era minha identidade antiga, eu não preciso mais disso, agora eu vou seguir Jesus. Às vezes hoje, meus irmãos, Deus só está esperando você soltar a capa. Ou seja, você quer o controle de tudo. Sabe, você só quer controlar as coisas, você tem medo o tempo todo, você fica vendo coisas do passado, relembrando coisas que já aconteceram. Meu irmão, Deus está te pedindo para você soltar a capa. Solte o controle, solte o medo, solte o passado e comece a viver como alguém que já foi curado. Larga essas coisas, larga essa identidade pecadora e totalmente corrompida que você tinha e viva esse novo de Deus. Mas muitas vezes você está travado espiritualmente na sua vida porque você não está soltando a capa. Você quer ser curado e quer levar a capa junto. Meu irmão, quando você é uma nova criatura, você tem que deixar as coisas da velha criatura. A fé que fala também se move. Não há como você apenas falar e você não se mover. Você tem que fazer coisas para você também, de fato, ter a concretização daquilo. Se você olhar na Bíblia, tem milagres que só aconteceram porque, de fato, as pessoas tiveram que se mexer. Porque o cego, ele teve que se erguer. O cego teve que gritar. Até no milagre você tem que fazer alguma coisa. Não pense que vai cair do céu. Então, meus irmãos, a fé sem obras é mortas. Tiago já vai nos falar isso. E a grande pergunta é: o que Deus está pedindo para você deixar hoje para você viver um novo dele? O que você tem que deixar? O que você tem que renunciar? Porque isso é poderoso. Se você quiser viver um evangelho sem renúncia, você está no lugar errado. Porque muitos, às vezes, querem viver um evangelho, mas não querem renunciar às coisas do mundo. E aí está aí o problema. Você quer um milagre, quer ação, e você vai achar que vai cair do céu alguma coisa para você. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda que Bartimeu, ele começa com um cego e mendigo. Veja isso. Cego e mendigo, mas termina com alguém que foi curado e seguidor de Jesus. Porque a palavra fala aqui em Marcos, bem no finalzinho, ela fala bem assim: imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então, meus irmãos, cego e mendigo, mas terminou curado e seguidor de Jesus. O mesmo Deus que respondeu o clamor de Bartimeu, ele ainda responde quem clama hoje. Então talvez você está falando bem assim: Deus não está me respondendo, Deus não está falando comigo, Deus não fala nada, Deus não diz nada. Meu irmão, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu irmão, quem tem um clamor sincero, Deus responde. Mas não fique achando que depois dessa resposta as coisas vão acontecer automaticamente. Não adianta nada você ter uma resposta, ouvir e não se mexer. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda que essa palavra é forte. Essa palavra é forte. Mas digita aqui nos comentários: hoje eu escolho liberar o som da minha fé e ver o céu responder. Vou repetir. Hoje eu escolho liberar o som da minha fé e ver o céu responder. Receba essa palavra na sua vida e que
você seja abençoado, gere frutos com essa palavra. E eu vejo que muitas pessoas que receberem isso aqui vão começar a viver um novo a partir de hoje, porque entenderam que elas precisam clamar, entenderam que elas precisam se arrepender, elas precisam agir e consertar esses erros para começar a avançar no reino. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Até o próximo vídeo e valeu!